O número mínimo de pessoas que deve haver num grupo para que possamos garantir que nele há pelo menos 3 pessoas nascidas no mesmo dia da semana é igual a quanto? Esse tipo de problema utiliza um princípio que a gente chama, é bastante comum quando você estuda a teoria dos números, que é o princípio da casa dos pombos ou o princípio das gavetas e dos objetos. A ideia aqui é pensar no pior cenário, porque ele quer garantir que há pelo menos 3 pessoas nascidas no mesmo dia. Você poderia ter dado sorte de selecionar apenas 3 pessoas e as 3 terem nascido no mesmo dia da semana. Então, 3 pessoas que nasceram na quarta-feira. Ok, isso poderia acontecer, mas esse não é o pior cenário, esse seria o melhor cenário. Para garantir que há pelo menos 3 nascidos no mesmo dia, você vai pensar na situação que isso não está sendo feito. Ou seja, se ele quer 3 pessoas no mesmo dia, eu vou distribuir 2 pessoas por dia. Como há 7 dias na semana, imagine o seguinte: aqui está domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Se eu colocasse 2 pessoas nascidas no domingo, mais 2 na segunda, mais 2 na terça, mais 2 na quarta, mais 2 na quinta, mais 2 na sexta, mais 2 no sábado, eu estou com o pior cenário possível, porque eu não garanti 3 pessoas em nenhum dos dias e eu vou ter que acrescentar mais uma pessoa para aí sim ter pelo menos 3 no mesmo dia. Eu vou somar essas quantidades mais essa pessoa excedente. Isso aqui é que dá a ideia do princípio da casa dos pombos, que você teria menos casas do que pombos, então uma casa teria que ser ocupada por pelo menos 2 pombos. Ou dos objetos nas gavetas, você tem mais objetos do que gavetas e, portanto, você tem alguém ocupando uma mesma gaveta. Essa mesma ideia aqui. Só que nesse caso ele quer 3 pessoas por dia. Então o que eu faço, o pior cenário, eu coloco 2 em cada um. E aí a próxima pessoa que eu adicionar nesse grupo, ela vai ter que ser encaixada ou no domingo, ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado. Portanto, nós teríamos, já que são 7 dias, 7 vezes 2, 14, com mais uma pessoa excedente, que não teria um oitavo dia para colocá-la, ela vai ter que ser encaixada em algum dos lugares em que já há 2 pessoas. Se já há 2 pessoas e você coloca mais uma, você tem uma garantia de pelo menos 3 nascidas no mesmo dia. É óbvio que você pode ter selecionado essas 15 pessoas e elas todas serem nascidas no mesmo dia. Ainda assim, você está garantindo que há pelo menos 3. Quando ele fala pelo menos 3, são 3 ou mais pessoas nascidas naquele dia.